Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Hoje estamos em mais um episódio do podcast do Vitor História, com os nossos historiadores, o João e o Quinha. E hoje o Quinha vai trazer uma grande aula, né, pro nosso podcast sobre os conflitos da Ucrânia e da Rússia, bases históricas, né, coisas relacionadas à sociedade, à política que levaram a esse conflito. Eu não sei se a gente chegou a falar, mas assim, a gente até cogitou falar disso no hype e trazer notícias, mas assim, é um pouco perigoso, a gente pode acabar divulgando alguma notícia falsa, falar alguma imprecisão e depois disso aí fica para a posteridade. Mas acho que mostrando, né, desse jeito, uma coisa ali mais histórica mesmo, acho que a qualidade tende a ficar melhor. E não vou me estender muito mais não, se você puder, curte, compartilha, né? Manda para alguém que tem interesse nesse assunto. Saiba que se você conferir o episódio no YouTube vai ter uma palestrinha aí de PowerPoint. E se você tiver no Spotify e nas outras plataformas, vai dar para você entender, mas assim, se você quiser esse apoio visual, vai ser benéfico para você. Então vou passar minha palavra aí pro Quinha, ele vai ter a carta branca aí dele para falar como quiser. E aí, Kim, até saber, você prefere que a gente vá interrompendo e perguntando, né, se tiver dúvida. Exatamente, como sempre, porque senão acaba que vocês podem esquecer as dúvidas e também é questão de até de contribuir, sabe? Na hora vocês podem saber alguma coisa, podem adicionar. Então, se tiver algum comentário, pode interromper na hora que eu acho melhor. Show. Beleza, Kim, vai lá que eu vou fechar meu microfone e você já pode começar aí quando quiser. Tem o meu irmão aqui também, né, para apresentar ele depois. Ah, sim, sim. Detalhe, né, estamos nós três aqui. O João também vai dar a sua participação, né, todos aqui vamos participar do episódio. Mas o Kim vai começar, né? Depois o João vai dar a contribuição e a gente Ah, vai o Vitor comentando. esqueceu de mim porque eu sou burro. Não, que isso. Sacanagem, não, não. Então É, vamos lá dar início, vou fechar aqui o microfone rapidinho. Então, só para pontuar, eu não sou nenhum especialista em guerra, em geopolítica contemporânea, nem nada do tipo. Só que a Rússia é um dos países que eu mais gosto de estudar, gosto da cultura, do idioma, do país mesmo, acho tudo incrível. O alfabeto deles é uma das primeiras coisas que eu me apaixonei assim do mundo, né? Eu acho muito legal o alfabeto cirílico. Então, já há muitos anos eu resolvi começar a estudar um pouco sobre a Rússia. E eu tenho aquele pensamento de que é mais válido saber de tudo um pouco do que muito de uma coisa só. Então, estudando um pouco sobre a Rússia, de cultura, história e tudo mais, eu acabei entendendo um pouco mais sobre os conflitos com a Ucrânia no decorrer da história, conflitos e relação em geral com a Ucrânia. Então acaba que a gente consegue ligar um pontinho ou outro, e aqui eu vou apresentar mais essa relação histórica entre os dois países, entre períodos que eles estiveram juntos, períodos de crise, e o que contribuiu para que chegasse no momento atual de que a Rússia invadiu a Ucrânia. Lembrando que, vou repetir, eu não sou nenhum especialista, não vou falar quem está certo, quem está errado, o que vai acontecer, nem nada do tipo. Eu só vou aqui apresentar alguns pontos que aconteceram já há mais de 1000 anos e na relação entre esses dois povos. Não, esse papo de especialista também, né? O Vitor com certeza já falou aqui no canal o que a gente pensa sobre isso, né? Essa galera aí Mas, especialista só fala merda. isso aí. Mas assim, pode ter certeza que o que vai ser falado aqui hoje é muito mais do que você vai ver em qualquer canal, Globo News, Band News, CNN, etc., que só tem animal. Mas se você quiser realmente saber muito sobre isso, procura o Flávio Morgenstern, que ele de verdade sabe, né? A gente aqui vai dar uns pitacos, né? Aqui. Isso aí vai dar uma pincelada, né? É. E, bom, dito isso, acho que a gente já pode começar. Eu coloquei aqui como entrada, né, como apresentação crise Ucrânia e Rússia, assim, para pegar de uma forma mais geral. O Vitor até pediu uma dica para o título, acho que pode ser algo do tipo, mas tirando um pouco disso aí para deixar de uma forma mais geral para não gerar polêmica, né? Boa. Mas vamos lá. Primeiro, né, como diz o próprio Flávio Morgenstern, para a gente entender algo que está acontecendo hoje, a gente tem que voltar lá para a Grécia Antiga ou para o Antigo Testamento. Eu ainda não tenho essa capacidade de voltar e de entendimento, né, de uma história tão longa como ele.
mas nesse caso aqui da Rússia e Ucrânia, a gente vai voltar lá para o século IX, que era quando a Rússia estava tendo sua origem, né? A origem do povo russo, como eles se identificam hoje, o território e tudo mais. E nessa época, a Rússia ainda era conhecida como Rússia de Kiev, ou Rus Kievana, tem alguns nomes, né, que são dados para aquele território, que era composto por uma confederação de tribos eslavas e que acabaram originando a Rússia, que a gente conhece hoje. Só rapidinho, quem estiver ouvindo a gente, tenha em mente desde o início que a Ucrânia se tornou um país em 1991. Foi reconhecida a independência da Ucrânia em 1991. Então, tenham isso em mente, né, desde aquela época até 1991. Só isso já vai te dar uma visão totalmente diferente sobre esse conflito. Mas Exatamente. aí, no caso, o povo russo se gerou ali perto, então, da atual Ucrânia, e não tanto mais para o Oriente. Sim. O povo russo, ele tanto que mais pro Oriente, eles são mais asiáticos, acho que tem muita mistura com mongóis, tem os povos tártaros, tem os povos, acho que eles são esquimós também que tem lá, então cara, é muito diferente, tem povo como se fosse indígena lá pro Oriente da Rússia, pra Sibéria, então eu não posso afirmar isso categoricamente, mas eu acredito que o povo russo, assim, entre aspas, o original, é esse mais próximo da Europa, que seria o de Moscou, de São Petersburgo, os povos ali mais próximos da Ucrânia e tudo mais. Os eslavos são dessa região. Porque no Oriente da Rússia, não vejo o povo como eslavo, entende? Uhum. Os eslavos do norte, né? Porque quem quiser saber mais sobre os eslavos do sul, veja o nosso episódio sobre a Guerra da Iugoslávia. Exatamente. Boa. E ainda tem os eslavos, né, da Europa Central, que são os tchecos e os eslovacos. Então tem vários eslovacos aí, né, na Europa. Então, essa confederação de tribos eslavas, né, que são originárias lá do norte da Europa, foram os vikings que chegaram na Rússia. Acho que tem até um pouco disso, né, na série Vikings. Tem, a última temporada se passa grande parte na Rússia, né? E a capital da Rússia é no Império Russo. Onde é que é? A capital do Império Russo é em Kiev, né? Sim, exatamente, é onde eu vou chegar aqui. Que ainda não era o Império Russo, por isso que eu fiquei meio confuso. Eram alguns reinos, né? Isso aí, eram essas tribos, né, que formavam várias federações, né? Uma confederação é uma junção de federações, cada uma delas tinha um príncipe, um duque, um rei, algo do tipo, e eles meio que se juntavam, apesar de também terem tretas entre eles próprios, eles se juntavam para lutar contra um inimigo mais forte, um inimigo comum. Por exemplo, o Império Mongol, que a gente fez o vídeo aqui também e que você não vai achar em lugar nenhum mais no YouTube, pelo menos em português. Cara, é um dos vídeos mais assistidos do canal, acho que tá no top 10. Sério? Eu acho que sim. Pensei que devia ter, 10 views. Não. Cara, é porque não tem concorrência, né? Só a gente fala dessa porra. Nesse nível de detalhes, né? Pelo menos. Mas vai lá. Exatamente. Então, o Império Mongol, por exemplo, foi um dos inimigos dessa confederação da Rússia de Kiev. A Rússia de Kiev teve sua existência entre os séculos 9 e 13. Ela compreendia também a porção ocidental da atual Rússia, da Bielorrússia, né? Compreendia ali por quase inteira a Bielorrússia, e a Ucrânia, assim também como Polônia e outros países ali, tipo Lituânia, que eu não coloquei aqui porque senão vai ficar muita enrolação. E Kiev, que é a atual capital da Ucrânia, era o principal principado dentre todos os principados da Rússia, entre aspas, daquela época. Então, a gente já vê ali uma coisa estranha, né? Que Kiev era a capital e hoje em dia Kiev é em outro país. A capital da Rússia hoje em dia é Moscou. Então, acho que ali seria o ponto inicial, talvez, ali dessa relação entre os dois países. Em um segundo momento, quando Você mudou de slide? Mudei. Ih, aqui não foi não, hein? Ué. Ih. Aqui não tá nem... Foi. Só que aqui tá ainda com a tela do PowerPoint, não tá na apresentação, não. Isso. Eu botei então deixa assim mesmo, né? Dá pra entender, né? Tá aqui, Império Russo, um dos maiores impérios em extensão. É isso aí. Tá, beleza, vai lá. É pra ter isso aí. Tá. Então, com a queda, vamos dizer assim, da Rússia de Kiev, né, com a invasão dos mongóis, teve um período ali de dominação dos mongóis, a Horda Dourada, que dominava essa área. Só teve a expulsão dos mongóis
pelo Ivan Terrível, né? Esse nome é famoso. Foi o primeiro czar da Rússia. Quando ele conseguiu expulsar os mongóis, ele conseguiu unificar essa galera e formar o início do Império Russo. Então, o Império Russo foi um dos maiores impérios em extensão territorial já existente, em extensão de terra contínua, né? Que dizem, porque, por exemplo, o Reino Unido teve um império gigante, mas era na Austrália, nos Estados Unidos, Canadá, tinha um oceano que separava o império. A Rússia não, era um império gigantesco, completamente qual eu posso dizer? Uníssono, não. Era um só, né? Era uma unidade só territorial. E a Ucrânia, né, o país que a gente vê hoje, teve seu território partilhado dentro do Império Russo. Na verdade, ele foi partilhado entre o Império Russo e entre a Polônia, que na época eu não lembro muito bem o que era, mas era a porção oriental da Ucrânia que a gente conhece hoje. Fazia parte da Rússia, desse império, e a porção ocidental fazia parte da Polônia. Era mais ali para a Europa e tudo mais. O Império Russo ele teve a existência dele até o século XX, né, com a Revolução Russa de 17, ele acabou conhecendo seu fim. O czar Nicolau Romanov foi deposto do poder. Os bolcheviques tomaram o poder. E, dentre as promessas dos bolcheviques na Revolução Russa, tinham três falas principais, vamos colocar assim, que era pão, paz e terra. Porque a Rússia vivia ali grande crise já. Ela entrou na Primeira Guerra Mundial. Então, galera, a gente teve um probleminha técnico aqui, mas eu vou recapitular. Então, em 17, houve a Revolução Russa, né, famosíssima, quando os bolcheviques tomaram o poder, mas desde antes de 17, a Rússia já estava sofrendo com inúmeras crises econômicas, crise de escassez de alimento e também crise por parte dos camponeses exigirem uma reforma agrária. E os bolcheviques, quando eles tomaram o poder, eles ganharam muito da sua popularidade com essas três promessas de pão, paz e terra para a população. Pão porque eles não tinham o que comer, nem os soldados que estavam no fronte oriental da Primeira Guerra estavam morrendo de fome, não tinham roupa, não tinham alimento, nem munição para combater mais. Paz porque a maioria do povo russo queria sair da guerra, e terra por essa parte dos camponeses que exigiam a reforma agrária. Quando os bolcheviques tomaram o poder em novembro de 17, eles assinaram o Tratado de Brest-Litovsk, que foi um tratado com a Alemanha, o Tratado de Paz, né, quase uma rendição, né, da Rússia, foi um armistício, mas acabou que a Rússia cedeu muito para a Alemanha para poder sair da guerra, e com isso, entre essas seções, acho que está certo, né? A Alemanha, a Ucrânia foi formada, assim como a Letônia, Estônia, Lituânia, Bielorrússia, vários outros países foram formados ali em territórios que faziam parte do Império Russo. E a Ucrânia foi formada ali naquela época já como República Socialista Soviética da Ucrânia, com certa independência, mas era governada por um soviete, assim como a União Soviética. Tudo certo até aqui? Uhum. Sim. Beleza. Então, a Ucrânia soviética teve já ali problemas que eu vou falar um pouco mais pra frente, como o Holodomor, que a gente, se eu não me engano, o Adriel pediu aqui no seu canal, né, Vitor, pra falar um pouco disso. Ele tem um documentário que a gente assistiu. Eu separei aqui o slide sobre isso. Boa. Mas eu vou adiantar um pouquinho aqui o tempo para falar sobre a Crimeia, que foi cedida à Ucrânia em 1954. A Crimeia, aquela península ali que faz fronteira com a Ucrânia, era da Rússia, né? A gente viu nos anos recentes aí que teve muita polêmica. Foi talvez o início aí dessa crise da Rússia e Ucrânia mais recente. Mas em 54, os russos transferiram para a Ucrânia a península da Crimeia. E, por fim, a parte ocidental da Ucrânia ainda faria parte da Polônia, mesmo nessa época da Ucrânia soviética. Eu tenho até um mapa aqui, na verdade teria que pesquisar de novo, mas é um mapa que mostra muito bem o desenvolvimento do território ucraniano através dos anos. Mas depois, mais para frente, se vocês quiserem, aí, se vocês acharem interessante, eu posso abrir. Ainda no final dos anos 20 para os anos 30,
houve o período de fome na Ucrânia, que muita gente, acho que estima-se que entre 5 e 10 milhões de pessoas tenham morrido de fome, que ficou conhecido como o Holodomor. Não sei se meu ucraniano está afiado, mas é mais ou menos assim que eles chamam. E as causas desse período de fome são atribuídas ao aumento de necessidade dos grãos advindos da Ucrânia. A gente vê hoje em dia, até o Bolsonaro, né, falou que a Ucrânia é um país muito importante por conta do trigo e outros grãos que eles exportam para o mundo inteiro. A Ucrânia, se eu não me engano, é o país que mais exporta grãos no mundo. Caraca, eu nunca ia imaginar isso. Achei que era o Brasil. Uhum. Sinistro. Sinal que mais exporta, um dos que mais exporta tá lá em cima. Uhum. Eu separei ali, tem entre parênteses, os planos econômicos dos 5 anos, que era a forma de economia planificada do Stalin, que a cada 5 anos eles tinham um projeto e renovavam esse projeto a cada 5 anos. E nesses nesses primeiros 5 anos dos anos 30, o Stalin ele tinha como objetivo o processo de industrialização na Ucrânia. E com esse processo de industrialização, né, uma grande taxa, né, um grande custo elevado de grãos foi imposto para a Ucrânia. E a Ucrânia teve que, isso tinha até, era uma parada assim, até um acordo, não, uma exigência que a Rússia fez, que a União Soviética impôs sobre a Ucrânia, era que ela deveria alimentar 2/3 da população soviética inteira, que eram 15 países que formavam. A Ucrânia sozinha deveria alimentar 2/3 da população. Pô, sinistro. Então esse já foi um grande problema. E essa, eu acho que, se eu não me engano, é a historiografia soviética, porque o que a gente viu, por exemplo, aqui no documentário, que é o que o Ocidente diz que o Stalin iniciou um processo de genocídio, né, por conta de movimentos contra-revolucionários na Ucrânia, de senhores de terra que eram contra a reforma agrária na Ucrânia, e eles construíam, né, eles incitavam esses movimentos contra-revolucionários. O Stalin decidiu proibir toda a entrada de alimentos na Ucrânia. Os russos chegaram lá e levaram qualquer cavalo, qualquer boi, galinha, porco, todos os grãos, toda a fonte de alimento eles tiraram da Ucrânia e deixaram o país lá meses, não sei quantos meses, sem alimento, e foi a partir disso que morreram 5 a 10 milhões de pessoas, e os ucranianos são completamente... não esqueceram isso, né? Uhum. Eles são completamente... Caraca, esqueci a palavra, mas beleza. Eles ainda são ressentidos. Uhum. Cara, uma dúvida. Da mesma forma que tem uma galera, assim, muito conspiracionista, que fala que o holocausto dos judeus não existiu no nazismo e tal, tem uma galera de esquerda também muito louca que diz que Holodomor não existiu, ou que não foi culpa do Stalin, que foi um processo natural lá de falta de alimentos e tal. E eu queria saber o que você acha disso, né? Bom, então, é o que eu falei, eu li essas duas versões, né, que foi culpa do processo de industrialização e que o Stalin impôs que a Ucrânia tivesse que alimentar 2/3 da população soviética sozinha. Eu acho que esse pelo que eu li, pelas coisas que eu li, essa é a parte boazinha. Uhum. E tem a parte mais crítica, que seria essa, que ele fez praticamente um genocídio. Sim. Mas, cara, até no documentário que a gente viu, a gente assistiu, tipo, cenas, gravações mesmo, sabe? De gente realmente... Aquele cara, o homem que é praticamente um esqueleto, sabe? Só é pele e osso. Tem foto, tem vídeo, não tem como. Aquelas mass graves, como é que fala em português? Cemitério coletivo? Sabe? Uhum. Tipo assim, 500 corpos, sabe? Sendo jogados, e realmente só pele e osso e tudo mais, então... Eu acho que não é uma invenção do Ocidente. Cara, isso é porque os comunistas eles conseguem ter o domínio da informação, né? Isso a gente vê no 1984 e a gente vê claramente nos dias de hoje, né? Então, até com o que aconteceu recentemente aí no próprio Flow Podcast, né? Sim. Você viu que como ele ousou comparar aquele regime, né? Que ficou... marcado, né, pela maldade e tudo,
Mas teve um outro que ficou marcado, que também ficou marcado pela maldade, só que por algum motivo as pessoas não falam, né? E é muito mais perdoado, é até tido como uma coisa cool, né? Cool e boa até, né? Isso aí. É que nem os gulags também, que muita gente, né, tenta romantizar ou tenta falar que não existiram. Pô, aproveita e conta aí um pouquinho sobre o que eles eram. Inclusive perseguição aos judeus também na Rússia, né? E a várias minorias, né? Algo que eu não gosto de falar, porque sabe que a gente pode acabar escorregando e caindo numa polêmica, né? Mas é isso aí, a galera que tá ouvindo a gente aí já pode imaginar. Sobre os gulags, eram campos de concentração, assim como o de Auschwitz, por exemplo. E ao contrário de Auschwitz, que quem ia era um povo, né, uma raça, eram os judeus que eram levados até lá, na União Soviética não tinha distinção de raça, de cor, de gênero, de orientação sexual, nem nada do tipo. Quem ia contra o governo, contra a cartilha que o governo soviético mandava, ou tentava incitar um movimento contra-revolucionário, ou era um senhor de terra, ou era alguém que antes da Revolução Russa representava algum perigo para os bolcheviques, esse pessoal eram todos enviados para os gulags, onde eles deveriam trabalhar. E acho, cara, que, sinceramente, a economia soviética só conseguiu chegar no patamar que chegou por conta dos gulags, que é praticamente você ter uma escravidão, que é falando de sistema econômico, é um custo pro país, né, que, cara, eles têm trabalhadores de graça. Então eu tô aqui me segurando, porque quase que eu me embananei aqui, posso falar coisas terríveis, né, que podem me cancelar, mas é isso. Esses eram os gulags e existem até hoje, por exemplo, na Coreia do Norte, que também é um regime comunista, também tem campos de concentração e tudo mais. Eu acho importante a gente falar isso porque parece que tem uns estudos, eu assim, nunca averiguei, eu posso estar falando alguma besteira, mas dizendo que a União Soviética ela fazia uma certa vista grossa para uma economia informal que acontecia ali entre o povo. Porque se fosse uma economia totalmente planificada, cara, nunca que as coisas iam ser trocadas e a economia ia girar. Porque como assim um ente centralizado vai conseguir precificar tudo bem, né? Tipo, uma coisa muito louca, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, cara? O trabalho escravo, né, nesses campos de concentração, talvez tenha feito de forma, assim, triste, né? Que esse regime totalitário tenha durado até mais tempo do que deveria, né? E fez dele ser uma potência que pudesse combater com os Estados Unidos, por exemplo. Isso. Sim, posso abrir um parênteses para falar do Hitler rapidinho? Sim, mas calma aí, rapidinho, só para, mesmo com todos os defeitos, né, os Estados Unidos ainda é um país livre, né, que as pessoas têm liberdade e nunca houve esse tipo de... Quer dizer, na época da escravidão, né, mas desde que a escravidão foi proibida, nunca houve um tipo de trabalho desse tipo que nem na União Soviética que acontecia até, sei lá, 70 anos atrás. Menos de 100 anos, né, cara? É bizarro pensar isso. E na Coreia do Norte até hoje, nesse exato momento. Sim, pois é. Fala aí, João. Então, para você ver um paralelo, né, entre o comunismo e o nazismo, e por que o comunismo é tão terrível quanto o nazismo, né? Por exemplo, essa questão dos gulags, do trabalho escravo, do genocídio, tudo isso fazia parte realmente do planejamento e talvez ali até da razão de ser, né, do regime soviético e também dos regimes socialistas na Coreia do Norte e em outros países. Enquanto que no nazismo, né, aconteceu o Holocausto e o extermínio dos judeus e etc. Porém, não foi algo que, como posso dizer, foi planejado assim, vamos usar os judeus nos campos de concentração e vamos usar o trabalho deles de forma escrava para poder sustentar a nossa economia, né? Não foi assim, na verdade, eles queriam expulsar os judeus da Alemanha e não conseguiram, né? Então eles meio que ficaram sem ter o que fazer com os judeus. E essa foi a solução que eles chegaram, né? Mandar para o campo de concentração e depois para o extermínio. Mas eu acho que já na União Soviética, diferentemente, não. Eles já, tipo assim, vamos fazer isso, entendeu? Já era algo pré-meditado, sabe qual é?
Aham. Então, só pra. Vamos dar uma explicação para não ser cancelado, né? Se o nazismo já era péssimo, o comunismo nesse sentido foi mais péssimo ainda, né? Só para deixar Não, claro que a gente tá tem, falando que os dois foram ruins, né, galera? os dois são terríveis, né? Duas bosta, duas coisas de esquerdista maluco, poder totalitário, liberdade zero, então são duas bosta. Não tô defendendo nada não, pelo amor de Deus. Viu? Boa, boa. Senão aí É, o meu canal leva strike antes mesmo de ser desmonetizado. inclusive, eu li num livro, se eu não me engano, foi Os Russos, que os soldados que foram capturados na Segunda Guerra Mundial, quando eles retornaram para a Rússia, eles foram enviados para os gulags sob penalidade de traição à pátria, porque eles foram pegos. Que eles se renderam, sabe? Alguns se renderam, coisas do tipo. Aham. Então, em vez de voltarem como heróis, né? Porque, cara, um cara, pra mim, só dele aceitar ir pra guerra, ele já é herói. Não é mesmo? E mesmo ele se rendendo, o que for, na volta ele tem que ir pro Gulag, é sacanagem, né? É verdade. Mas, vamos seguir aqui. Então, a gente viu aqui, né, o Holodomor, que foi talvez ali o primeiro. Não posso falar o primeiro, porque eu não tenho certeza se teve alguma coisa muito antes disso, mas o primeiro grande evento entre russos e de conflito, né, entre russos e ucranianos, certo? Boa. Um detalhe, eu cheguei a ler em algum momento que esse episódio de Holodomor, né, não sei se eu falei certo, mas que ele é considerado como uma tragédia contra os direitos humanos por pelo menos 8, eu acho, entidades internacionais. Então, assim, aquele estudante de sociologia do segundo período diz que não, né? Mas até essas organizações, né, dizem que sim. Então, não tem como argumentar, né? E outra coisa que eu esqueci é que tem 2 livros bons, que eu não li, mas eu sei que são bons, acho que até o Flávio já indicou, que é o Arquipélago Gulag, eu acho que é esse o nome. É um nome grande, mas eu lembro dessa parte. E o Holodomor, esse eu até abri aqui. O Holocausto Esquecido, ou seja, até no título fala isso que a gente estava conversando agora. Boa. Muito bom. Vamos adiantar aqui agora lá pro início dos anos 90, com a dissolução da União Soviética, né, aquele período de crise dos anos 80. Chegou num período que ficou completamente insustentável. E com a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Ucrânia finalmente ganhou sua independência, assim como vários outros países, tipo Letônia, Estônia, Bielorrússia, aqueles Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão, enfim, todos esses países se tornaram países soberanos e independentes, sem ter nenhuma ligação com a Rússia. E, ao mesmo tempo que a União Soviética acabou, o Pacto de Varsóvia, né, que seria como se fosse a OTAN ao contrário, a OTAN que é o acordo dos países do Atlântico Norte, Organização de Tratado do Atlântico Norte, algo assim, que foi criado, né, esse grupo foi criado como forma de combater a influência da União Soviética na Europa. Então são os países da Europa Central, mais os Estados Unidos e Canadá, e o Pacto de Varsóvia era a União Soviética e mais aqueles países ali comunistas, tipo Hungria, Albânia, Romênia, que não faziam parte da União Soviética, mas estavam ali sob influência soviética. Então, com o fim do Pacto de Varsóvia, esses países que eu acabei de citar, Hungria, Romênia e Albânia, começaram a se aproximar com o Ocidente. E vários países que viviam sob a influência soviética entraram para a OTAN. Então você já vê aí o iniciozinho desses comentários que a gente tá vendo atualmente, sobre a Rússia ter medo de perder influência, da OTAN tá chegando cada vez mais perto, pegando os países que eram da zona de influência russa. Então já nos início dos anos 2000, esses países já estavam indo para o outro lado, certo? Certo. Já vamos adiantar mais alguns anos, para 2013, final de 2013 início de 2014, quando ocorreu a Euromaidan, que foi uma série de protestos que ocorreram em Kiev, numa praça que se chamava Maidan, e esses protestos visavam a entrada da Ucrânia na União Europeia. E isso aconteceu
esses protestos aconteceram porque o presidente Viktor Yanukovych, ele tinha sido eleito com a promessa de que aproximaria a Ucrânia da União Europeia. Só que quando as negociações já estavam em estágio avançado e ele ia se reunir com os membros da União Europeia, uma reunião importante, talvez até para selar esse acordo da entrada da Ucrânia, ele simplesmente deu para trás e falou que não era o momento ideal para a Ucrânia entrar lá, porque gerariam crises econômicas e tudo mais. E ele, em vez de se aproximar da União Europeia como ele havia prometido na campanha dele, ele se aproximou dos russos, que era tudo que os ucranianos, pelo menos os ucranianos do Ocidente, a gente vai entender isso daqui a pouco, mais queriam. Só que esses protestos que se originaram de forma pacífica, eu odeio esse termo protestos pacíficos, mas não tem um termo melhor, eles acabaram ganhando mais força por conta da brutalidade da polícia e até do exército, que começaram a bater nas pessoas para tentar dispersá-las e também bater, houveram até mortes ali naquela praça, só que em vez do protesto e do movimento ser dispersado, ele ganhou cada vez mais força e teve cada vez mais gente de todo o país, né, da Ucrânia inteira, indo para Kiev e ficando nessa praça. E, cara, tem um documentário que se chama Inverno de Fogo, tem no Netflix. Então, se você assistir, você vai entender o que aconteceu. É uma gravação desses eventos. Inclusive, até em primeira pessoa, tem um cara que grava e explica o que está acontecendo. E só um segundo que eu vou beber água. E esse documentário é muito emocionante, cara. Muito emocionante. Eu, quando eu vi, né, já tem muitos anos, não lembro se eu vi nessa época aí, 2014, 2015, sei lá, quando saiu. E me fez até, por conta da emoção, ter um pensamento que hoje eu não tenho mais sobre essa guerra na Ucrânia, né? Eu vou esperar alguém terminar para falar um pouco sobre isso. Boa. Então, quer falar alguma coisa aí, Vitor? Não, falei boa, só. Ah, tá. Beleza. Então, esses protestos foram ganhando cada vez mais pessoas e, cara, a cidade se tornou um cenário de guerra. Era aquele cenário, assim, de fogo, sabe? Quando o céu fica vermelho e o pessoal todo na rua e cara, viu o exército aí batendo nas pessoas e eles começaram a levantar barricada em volta da praça. Chegaram médicos, eles formaram tendas, parecia até um acampamento de guerra, sabe? Uhum. Então, cara, foi uma loucura. Eles ficaram lá, não foi que nem esses protestos que tem no Brasil, que vai num domingo de manhã e fica até de tarde falando um montão de baboseira, não, e ouvindo samba, funk e tudo isso. Uhum. Eles ficaram, cara, de novembro até fevereiro, o pessoal não saiu da praça e ficou lá protestando. E eles lutavam com a polícia, lutavam com o exército, tinha gente que morria, apanhava e tudo isso. Até que chegou em um momento, né, em fevereiro de 2014, que já estava no ápice da crise, e os manifestantes, eu lembro que até no documentário eles tinham um palco, onde os líderes aí desse movimento, eles falavam, e o cara chegou, pegou o microfone e falou que se o presidente Yanukovych não renunciasse, eles iam pegar em armas e iam matar ele. Aí na mesma noite o presidente renunciou e foi pra Rússia. Caraca, sinistro. Sim, e tipo, foi a galera toda, sei lá, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas marchando até o prédio lá da presidência, sabe, em Kiev. Uhum. Cara, é incrível. Não, termina o slide primeiro que depois eu falo. Tá. E tipo, cara, eu não vou fazer aqui julgamento, não vou falar se eles estavam certos, se era certo entrar na União Europeia, se era errado, o presidente estava certo ou errado. Enfim, isso não importa, mas para mim a lição que a gente pode tirar disso tudo é que o povo realmente se uniu em prol de uma causa, não se deixou levar por polícia batendo, exército matando. Cara, teve um momento que o presidente, ele libertou vários presos, tipo assim, assassinos e coisas do tipo, para eles irem lá e dar jeito nos manifestantes, e a culpa não recairia sobre ele, porque não foi ninguém do exército nem da polícia, sabe? Caraca, jogo sujo, né? Sim, mostrou isso no documentário lá. Então o que importa para mim, né, nesse episódio aí, é que o povo realmente lutou até o fim por uma causa e conseguiu vencer, cara. Eu não imaginaria que eles conseguiriam fazer com que o presidente renunciasse. Então isso pra mim foi realmente muito, muito bonito até. Uma coisa, cara, a gente sempre pensa, tipo, na história, né?
como um negócio assim, tem nos livros e fatos assim, mas cara, isso foi assim, não tem nem 10 anos, cara. Assim, eu lembro que, sei lá, em 2013 eu já tava trabalhando e tipo, eu não fazia ideia de tudo isso, né? Então, cara, é incrível ver essa história recente acontecendo, óbvio que não incrível do ponto de vista dos fatos, né, que são tristes, mas de entender, né, cara, que a história ainda tá sendo feita hoje, né? Não, mas cara, falando nisso, outra coisa que me dá até raiva, né? E eu não sei se isso é burrice, se isso é o famoso eurocentrismo, se é a mídia, sei lá, né? Por exemplo, todo mundo escandalizado com essa guerra, times de futebol aí pelo mundo, paz no mundo, né? Aquela baboseira, vamos excluir a Rússia dos jogos de videogame, sabe qual é? Uhum. E etc, etc. Só que, caraca, o Oriente Médio tá em guerra desde sempre, nunca acabou a guerra lá. Teve recentemente uma guerra no Cazaquistão, né, Kim? Teve uma guerra entre a Rússia e a Geórgia também recentemente, em quem nunca falou nada. Agora, como tem o presidente da Ucrânia, de certa forma, tá sendo um queridinho, fazem isso tudo. E é claro que eu não tô dizendo que, uma guerra a gente não deve dar atenção. Não, tô falando que, você não pode escolher dar atenção. Se você tá se preocupado com a paz mundial, você não escolhe com o que se preocupar, né? Você deve estar preocupado com todos os países, com todas as guerras, com todos os atos violentos, né? Então, não consigo entender, tá? É estranho, né, pensar por que esse evento teve tanta cobertura, né, da televisão, qual o interesse eu acho, por trás assim, disso, né? eu acho que é porque tá afetando ali diretamente, né, os grandes países da Europa. A Ucrânia é o maior país da Europa territorialmente, né, se eu não me engano. Uhum. E é isso, é mais famoso. Eu acho que é só por isso, né? Só que isso me incomoda, né? Por exemplo, nenhum time de futebol nunca fez uma manifestação sobre a guerra lá em Israel, que nunca acabou, sabe qual é? Desde que Israel é um estado soberano, ele está em guerra, né? Por exemplo. E outros aqui que nem eu sei, a África, por exemplo, vários e vários países em guerras civis, ninguém nunca falou nada. E aí, sabe? Você está preocupado com a paz mundial ou você está preocupado em dar uma lacradinha? Uhum. Sim. Aquilo, né? Boa, isso aí. Rapidinho, antes de continuar esse PowerPoint aqui, essa página, eu quero colocar uma imagem de um mapa que eu acho que vai ser muito válido. Beleza. Então vou parar aqui rapidinho, Olha só, a guerra entre a Rússia e a Geórgia foi em 2008, cara. É bem recente, né? Entendeu? Só que como, a Geórgia é um país pequenininho ali, ninguém nem liga, dane-se. Mas lá na Geórgia tem pessoas também, cara. Uhum. E pessoas negligenciadas, né? Vai acabar a chamada em 10 minutos. Nossa, eu não sabia que o Google tinha isso, essa palhaçada agora. Mas qualquer coisa eu pauso e a gente continua. Vai lá, Quinha, não se preocupa com o tempo, não. Beleza. Então, estão vendo o mapa aí? Uhum. Beleza. Eu quero mostrar o mapa porque agora vai ser importante, porque vocês estão vendo aquela região ali ao oeste, tipo Lviv, onde tem aquela cidade ali? Uhum. Sim. Então, aquela parte ali, até 91, era parte da Polônia. Aí nós temos a Crimeia aqui embaixo, que vocês lembram que eu falei ainda há pouco, que em 54 foi cedida à Ucrânia, certo? Aham. E nós temos também essas regiões aqui que estão vermelho, principalmente Donetsk e Luhansk, que a gente está ouvindo falar tanto hoje em dia. Elas são regiões que o povo tem origem russa, assim como a Crimeia. Então agora eu vou voltar aqui, foi só para situar todo mundo ali mais geograficamente. Crimeia está ao sul, essa península aqui no Mar Negro. Luhansk e Donetsk, duas cidades muito importantes, grandes, que estão a leste próximas à Rússia. Agora eu vou abrir o PowerPoint aqui de novo. Beleza. Calma aí. Tá aparecendo aí? Tá, agora tá. Tá. Então, com aquela crise da Euromaidan que eu falei, aqueles protestos que fizeram o presidente renunciar, inclusive ele foi para a Rússia, a Rússia deu asilo a ele, algumas crises começaram a surgir na Ucrânia.
E essas crises, esses protestos meio que do outro lado eram feitos por populações de origem russa. E uma delas foi na Crimeia, logo em 2014, após a Euromaidan ter terminado. Então, como está escrito aqui, a maior parcela da população da Crimeia se considera russa, e com os eventos da Euromaidan, a Crimeia declarou unilateralmente sua independência. Ou seja, os caras que... O que foi, Bu? Os caras o povo que vivia na Crimeia simplesmente falou que lá agora havia se tornado um país, que eles discordavam do que tinha sido feito, eles discordavam da adesão da Ucrânia na União Europeia e declararam a independência e falaram que a Crimeia agora seria uma república. Ninguém reconheceu isso. A Crimeia, até hoje, né, desde 2014 até hoje, é uma região ali que ninguém sabe muito bem o que falar, se é da Rússia, se é da Ucrânia, mas na prática é da Rússia. Então, retomando aqui, pessoal, com os eventos da Euromaidan, a Crimeia declarou unilateralmente sua independência. Mas os países, né, do mundo não reconheceram a independência. E até hoje a Crimeia é meio complicado, né, dizer de quem que é, se é da Ucrânia ou se é da Rússia. Mas o que houve é que em 2018, quando a Copa do Mundo foi na Rússia, a Rússia colocou uma sede, um estádio na Crimeia, na cidade de Sevastopol, e houveram jogos, né, partidas da Copa do Mundo lá. Então acontece que na prática a Crimeia é da Rússia. Tanto é que eu acho que os ucranianos nem podem ir para a Crimeia. Só os russos têm passagem atualmente. Também, nessa época que a Crimeia estava declarando a independência, houve um referendo, que o referendo perguntava se o pessoal era a favor da Crimeia continuar sendo parte da Ucrânia, ou se era a favor de anexação da Rússia, e a maioria esmagadora foi a favor da anexação da Rússia. E atualmente, o que eu coloquei aqui, a Crimeia é dominada pela Rússia, mas não possui reconhecimento internacional. Então, a Crimeia, que é essa região que a gente já ouviu falar bastante, a gente consegue ver ali a origem dessa treta, né, desse problema. Boa. Cara, interessante isso da Copa, né? Porque esses eventos esportivos, eles sempre têm um fundo político, querendo ou não. É o tal do soft power, né? Boa. Maneiro esse termo aí. Boa, vai lá. Fala aí. Ao mesmo tempo que aconteceu isso na Crimeia, essa crise, aconteceu no leste da Ucrânia, naquela região que eu mostrei de Donetsk e Luhansk, que são as regiões agora que também estava em alta nas últimas semanas. E a mesma coisa que aconteceu foi que essa parte oriental da Ucrânia tem grande população russa. O pessoal ali é pró-Rússia, né? Não quer adesão da Ucrânia à União Europeia, não quer adesão da Ucrânia na OTAN, e sim uma aproximação com o governo russo. E ainda como reação à Euromaidan, protestos surgiram no leste da Ucrânia, nessas duas cidades principalmente. Só que lá chegaram a ter conflitos armados nessas duas regiões, e inclusive também tem um time, o Shakhtar Donetsk, que desde 2014, quando houve essa crise, eles não jogam mais no estádio deles, porque teve até um ataque com uma bomba lá, se não me engano. Sei que teve um problema assim grave, e o Shakhtar, que é dessa cidade, ele, por exemplo, joga lá em Kiev já há quase 10 anos, agora não joga por conta da guerra, mas eles estavam jogando a mais de, 300 quilômetros da cidade deles, por conta dessa crise. E recentemente, né, há, 3 semanas atrás, 2 semanas, essas duas regiões de Donetsk e Luhansk proclamaram a independência em abril de 2014, mas recentemente o Putin reconheceu a independência dessas duas regiões, que são a República Popular de Donetsk e de Luhansk. Até lembra um pouco como é que era na época da União Soviética, esse nome. Aí, no caso, ele reconheceu como autônomas e não anexou, no caso. Isso aí. Reconheceu como repúblicas autônomas dentro da Ucrânia, sabe? Mas não como parte da Rússia. E logo quando ele reconheceu essas duas republiquitas, vamos colocar assim, a Rússia invadiu a Ucrânia, que foi o que aconteceu há semanas atrás.
ele invadiu a Ucrânia com afirmações de que o povo dessas regiões, tanto da Crimeia quanto de Luhansk e Donetsk, sofriam com perseguições do povo e do governo ucraniano. Que é a mesma coisa que a gente viu lá quando a gente gravou sobre a Iugoslávia. Exatamente a mesma coisa, né? E também o Putin afirma que essa tentativa do governo ucraniano de se tornar um membro da OTAN é uma ameaça à soberania russa, e que a Rússia se sente, vamos dizer, fragilizada com todos esses países que eram da região de influência da União Soviética e influência russa, indo para o lado do Ocidente. Então, segundo a Rússia, eles afirmam que pode ser que alguma hora a Ucrânia venha a invadir a Rússia com esse pretexto de que agora, como é um país membro da OTAN, eles têm esse poder de invadir a Rússia. Entende? Entendi. Então é mais ou menos isso que está rolando. Agora a Rússia invadiu a Ucrânia, e o que a gente está vendo agora na guerra é que a Rússia pede como cessar-fogo, né, por parte da Ucrânia, que a Ucrânia se desarme por inteiro e a Ucrânia deixe qualquer plano de entrar para qualquer bloco, seja a OTAN ou a União Europeia, de lado. Então, basicamente, parece que a Rússia quer criar ali na Ucrânia um estado fantoche, né? Um estado que seja ali uma extensão da Rússia. Uhum. Mas é isso. Esse foi o meu parecer aqui no podcast do Vitor. Pô, eu fiquei com uma dúvida. E aí eu não sei se eu acabei perdendo alguma parte, sei lá, que eu não consegui entender, talvez. Mas assim, logo no início o João falou que a Ucrânia ela teve a independência em 91, né? Sim. Mas na União Soviética você falou que o Stalin, né, o governo determinou que a região da Ucrânia ia gerar os grãos lá para 2/3 do Império Soviético. Então, meio que ela já existia como entidade autônoma, digamos assim. Porque eram várias repúblicas unidas, né? Como se fosse lá, por exemplo, se você lembra do podcast que a gente gravou na Iugoslávia, né? Não, sim, eu entendo que a União Soviética tinha outras regiões, né, que anexou, beleza. Mas, tipo, antes da União Soviética, então ela já existia como um país diferente, uma região diferente. Antes da União Soviética? Não, tipo assim, é que na Europa tem muito isso. Por exemplo, a Polônia só virou um país em 19, quando terminou a Primeira Guerra Mundial. Uhum. Só que o povo polonês, o idioma polonês, a cultura polonesa já existia. Uhum. O que eles não tinham era só o território chamado Polônia, um país soberano. Uhum. Então entende? É a mesma coisa a Ucrânia. Tinha tipo já uma cultura, uma tradição ucraniana, só não tinha um país com o nome Ucrânia, digamos assim. Isso aí. Já existia, lá na época do Império Russo, já existiam todos esses países. Por exemplo, Finlândia. Já existia o idioma finlandês, que é completamente diferente do russo. Uhum. Só que a Finlândia não existia como um país soberano e fazia parte do Império Russo, entende? Ah, sim. A Finlândia era parte da União Soviética? Da União Soviética, não. Ah, sim. Beleza. Tanto é uma curiosidade aqui, que a Finlândia, por exemplo, lutou do lado da Alemanha nazista na Segunda Guerra. Aí você fica, caraca, a Finlândia era tipo aliada dos nazistas? Não. Foi porque a União Soviética invadiu a Finlândia. Uhum. Então, como a Alemanha nazista estava contra a União Soviética no final da guerra, a Finlândia se uniu à Alemanha para tentar expulsar os soviéticos e conseguiram. Uhum. Pô, do jeito que esses países daquela região ali são, eles devem ficar até hoje, desculpa por eu ter me aliado ao nazismo, né? Não, eu acho que ninguém fala, joga pra debaixo do tapete, né? Inclusive, sobre essa questão da Finlândia, no início da guerra, o Putin fez ameaças à Finlândia, né? Inclusive, a Finlândia e a Romênia, se eu não me engano, Finlândia e Polônia, na verdade, são os países que mais estão ajudando a Ucrânia, e acredito que sejam porque eles já estiveram sob o jugo, né, da União Soviética, Rússia/União Soviética. Então acho que como eles sabem como a banda toca,
eles estão querendo evitar isso ao máximo e estão ajudando a Ucrânia para que isso não possa se expandir e chegar até as fronteiras deles. Boa. Falando em Finlândia, galera, recomendo aí, tem um artista finlandês que eu tô ouvindo bastante, que é o Ragnar Zolberg. É um cara aí muito bom, só um assunto aí abrindo uns parênteses. Pô, pensei mas que, já era fechando. pensei que era o Rim, tá muito escroto mesmo. Não. Ah, o Rim é finlandês? É. Boa. E também tem o Pain of Salvation, que é norueguês. Esses países aí Tem uns o The artistas Rasmus, muito que é bons. finlandês. Pô, a banda Boa. finlandesa, Finlândia em música é muito bom, cara. Boa, boa, isso aí. Vamos lá, vamos lá. O que eu queria falar é que eu tava até vendo um podcast do Flávio comentando sobre esse conceito de estados-nação, né? Tipo, o que é um estado, o que é uma nação? Por exemplo, hoje a Ucrânia é um estado, né? Mas é difícil você falar, você definir o que é um povo, o que é uma nação, né? Inclusive eles estavam dizendo nesse podcast, vai até no Brasil Paralelo, que a forma mais fácil de você definir o que é um povo é através da língua, né? Porque o povo se identifica através da língua e também traz elementos culturais, né? A forma de pensar, a cosmovisão, etc. Né? Tudo através da língua. Porém, se você for pegar a Ucrânia, na Ucrânia tem russos, né? Então, isso até me incomoda. Assim, tem russos ucranianos, tem russos, assim como na questão lá da Iugoslávia, né? Aqui. Isso. Então, me incomoda muitas vezes falar assim, o povo ucraniano é contra a Rússia, sabe? Porque não é. Tem ucranianos russos e tem ucranianos a favor da Rússia e contra a entrada da Ucrânia na OTAN, né? Então, muitas vezes a mídia faz parecer que a Ucrânia está 100% unida contra a Rússia, né? Mas não é bem assim, né? Inclusive, teve essas regiões da Ucrânia que se decidiram recentemente. Acho que é essa a palavra, né? Decidir. Acho que sim. Inclusive, na Euromaidan, que foi aquela série de protestos lá em 2014 que eu falei, tipo assim, o documentário e quando você vai ler sobre, tudo também te leva a crer que a maioria esmagadora da população ucraniana era a favor da entrada da Ucrânia na União Europeia. Só que conforme eu fui lendo, até para preparar essa apresentação, eu vi que era bem dividido a população sobre a opinião da população sobre a adesão da Ucrânia ou não na União Europeia. Era questão tipo de 53 a 47, 50 a 50, porque me parece que a população russa, né, que se identifica como russa na Ucrânia é bem, bem forte, não é uma pequena parcela. Tem os ucranianos nacionalistas que eu acho que sempre vão ser a favor dessas pautas, mas também tem os ucranianos que têm opiniões variadas. Vai ter o ucraniano normal que vai ser a favor, vai ser contra, e o ucraniano... Também tem o ucraniano húngaro, eu acabei de descobrir isso, que tem na fronteira com a Hungria também falam húngaro nessa região. Então, cara, é uma loucura, né? Mais um país da Europa que tem essas questões aí. Cara, talvez a melhor analogia que a gente possa fazer aqui no Brasil deve ser o Rio Grande do Sul, né? Que tem uma galera que ainda tem aquele espírito mesmo de considerar que o Rio Grande do Sul é uma coisa diferente do resto do Brasil. Aí, de repente, lá mais pra baixo tem uma galera mais quase do Uruguai, né? E aí, ao mesmo tempo, tem uma galera que, não, a gente é brasileiro mesmo. Mas mas ainda assim, eu acho que é algo muito, muito soft aqui no Brasil, entendeu? Tipo assim, uma analogia, né? Até tem um pouco disso, até por conta da guerra lá dos farrapos, né? Mas eu acho que até os próprios gaúchos, assim, eles... Acho que os que falam isso, deve ter um ou outro, né, que realmente pensa assim, mas de grande parte até meio que na zoeira, sabe qual é? Boa, vamos lá. Não, já matei minha dúvida. Aí? O João tem alguma coisa aí mais pra falar? Alguma dúvida? Que eu ia falar e até te perguntar se eu posso falar um pouco da parte política, né? Eu acho que é uma boa. Até porque, né, pessoal, vocês aí que estão ouvindo até agora, ouviram, sei lá, 1 hora, acho que vão ter a maturidade de discernir, né, essa parte política e não ficar tendo torcida, né? Então acho que agora é um bom momento para falar sobre isso. Assim, no primeiro ponto, né, eu queria destacar que eu não tenho lado nessa guerra, dificilmente deve-se ter lados em guerra, né, porque todo mundo tem suas razões e é um cenário muito complexo para um simples mortal entender, né?
envolve, pô, séculos aí de história, como quem falou, vem desde lá de trás. Envolve muita coisa que a gente não sabe. Hoje em dia, então, muita fake news, né? Muita desinformação. Então, pô, eu acho meio escroto o cara ter a pretensão de falar quem tá certo e quem tá errado, né? Então, o que eu vou falar aqui não é quem tá certo e nem quem tá errado. Mas indo pra parte política e fazendo uma analogia para ficar bem claro, essa guerra aí é tipo uma guerra do PC do B contra o PSOL, né? A esquerda true, a esquerda raiz, né? O comunismo que quer tomar a liberdade dos outros e etc. E a esquerda progressista que está preocupada em obrigar as pessoas a não sair de casa, a defender supostas, como posso dizer, supostas minorias, né, que eles criam lá e tal, para poder ficar bem na mídia. Então, é o Putin de um lado, né, o Zelensky também, que eu até comecei a achar estranho. Eu comecei a achar estranho que a mídia estava defendendo muito ele, né? Depois eu fui dar uma pesquisada e vi, tipo, é um cara de esquerda mesmo, sabe? Além disso, o Ocidente hoje em dia é difícil, né, você dizer, pô, tá todo mundo contra a Rússia, e a Rússia é de esquerda tradicionalmente e tal, mas, pô, você vai ver no Ocidente a ONU, né, com todas essas atitudes que eles tomaram, eles vêm tomando recentemente, o Biden nos Estados Unidos, né, o Macron na França, lacrando sem parar, o outro lá, Justin Trudeau no Canadá, que é o governo do Instagram, né, então o Boris Johnson lá em situação complicada, supostamente, né, do Partido Conservador da Inglaterra, e o cara que só pensa em pandemia, né, e em situações difíceis lá, apareceu numa festa durante a pandemia e tal. A Merkel na Alemanha também, não precisa nem falar. Então, assim, é uma esquerdalha para tudo que é lado nessa guerra, né? E o Kim até diz, né, que, tipo assim, um argumento da Rússia é de que esse progressismo, né, ocidental, que está tomando conta de tudo hoje, iria acabar aos poucos tomando conta da Ucrânia. E isso ele não quer que aconteça. Isso influencia até, que vocês podem ver que tem muita gente de direita, né, defendendo o Putin. Isso está criando uma rixa aqui até na direita brasileira, né, porque a princípio é um absurdo você defender a Rússia ou os comunistas, né, mas acho que o Putin ainda consegue parecer, né, em alguns casos, melhor do que essa esquerda progressista que está tomando conta da Europa e assim da Ucrânia. A minha opinião sobre isso, sinceramente, eu não sei. Mas eu estava vendo de novo o Flávio, né, e eles estavam falando, cara, uma coisa é tipo assim, você fala uma besteira, bloqueia o teu canal no YouTube, bloqueia a tua conta no Twitter, né, e etc. Outra coisa é você falar mal do governo e ser fuzilado, né? Então, de certa forma, essa esquerda aí da Rússia e do Putin, né, é muito mais hard que a da Ucrânia e do Ocidente. Porém, tem mais um parênteses aí, estava até conversando com quem recentemente, né, porque assim, a Rússia, a gente já viu até que ponto eles podem chegar, né? O que aconteceu aí, a gente já falou do Holodomor, né, e outras insanidades que já aconteceram na União Soviética, etc. E esse progressismo, né, essa tomada da liberdade de expressão que está acontecendo no Ocidente, eu acho que a gente está num processo inicial ainda, né? Então, quem sabe, daqui a 20 anos a gente já não vai estar numa situação parecida, né? Se você falar tal coisa, você não vai ser só mais cancelado, você vai ser preso e quem sabe até morto. A gente não sabe, né? Então, assim, é preocupante dos dois lados, sabe? Por isso que fica ainda mais difícil você dizer quem tá certo e quem tá errado, sei lá, maluco, entendeu? Uma parada meio assustadora. É tipo um conflito entre uma esquerda mais old school, mais, eu diria até nacionalista, não sei se é a palavra certa, contra essa esquerda mais globalista, né? Mais, assim, que age mais por debaixo dos panos. Mais ou menos isso, né? Agora, isso é preocupante, né, cara? O que vai acontecer com o mundo, sabe? Não sei, cara. É estranho, né? Porque a gente pensa, pô, em algum momento a galera não vai aceitar mais isso, mas tá aceitando, e tá aceitando, e tá aceitando, né? Eu acho até que o que o Olavo fala é muito verdade, né? Que o progresso ali
do capitalismo e do conforto e do bem-estar contribui muito para uma certa passividade das pessoas, né? Ah, pô, eu tô Isso, vendo meu Netflix, eu tô no meu arzinho condicionado. Pô, o governo, né? se eu falar isso aqui na internet, pô, não vai dar bom. Ah, mas é só eu não falar, entendeu? Então meio Isso, que uma mas, cara, coisa alimenta a outra, né? Falei, o que a falei. gente vê nas histórias, né? Por exemplo, não necessariamente uma história de ficção, né? Um filme onde tem um governo que é tirano, né? Uhum. Geralmente as pessoas estão de alguma forma tentando lutar contra esse governo e sobreviver, né? Tentando manter sua liberdade e futuramente derrubar o governo, né? Agora o que a Aham. gente vê aqui, cara, é que muitas vezes o governo nem se mete nessas questões, são as próprias pessoas que estão tirando a liberdade uma das outras, né? Sim, sim. Não, então, Então, até. Cara, o melhor livro de distopia é o Admirável Mundo Novo, na minha opinião. Justamente por isso. As próprias pessoas não querem sair daquele estado. Então eu acho que assim, cara, quem tá ouvindo até aqui, se quer entender de certa forma, né, como o mundo hoje existe e como as pessoas se comportam hoje em dia, cara, veja, quer dizer, leia, né, o Admirável Mundo Novo que você vai ter muito mais clareza depois disso. esse eu ainda não li, mas eu li o 1984, né? É. Mas é parecido, né, imagino. Ah, cara, eu acho Admirável Mundo Novo muito melhor. Porque realmente nem os principais eles querem sair daquele mundo, entendeu? É Uhum. bem interessante. Cara, vale a pena a gente fazer depois, sei lá, a gente, tipo, nós três lermos e discutirmos depois, alguma coisa assim. Cara, Uhum. eu sempre gosto de usar exemplos absurdos para poder ilustrar situações absurdas, né? Porque, tipo assim, hoje a gente tem as pessoas que defendem, né, esse tipo de atitude de acabar com a vida da pessoa porque ela falou alguma coisa, né? Tem as pessoas que não ligam, que eu acho que é a grande maioria, e tem as pessoas que meio que tentam de alguma forma lutar contra isso, né? Que eu acho que é tipo a gente. É. E as pessoas que não ligam, na verdade, elas meio que, tipo, não ligam e seguem a manada, né? Que é a galera Isso aí. vocal, né? Tipo, E seguem a cartilha, né? isso aí. Só que, cara, hoje em dia a gente sabe, né? Ah, não pode falar de tal coisa, não pode falar da situação A, da situação B, da situação C. E assim, de certa forma dá pra viver de boa sem tocar nesses assuntos, como a gente tá fazendo aqui no podcast, né? Aham. Mas e se amanhã falarem, como já falaram, você não pode mais sair na rua, você não pode mais usar, sei lá, camisa preta, você não pode mais entrar na internet, você não pode mais ver Netflix, sabe? Eu acho que é uma corda que eles estão esticando aos poucos, ninguém tá percebendo, entendeu? Mas eu não duvido que algum absurdo desse tipo possa acontecer, entendeu? Uhum. É, cara. É, acho que só o tempo dirá. Eu acho que, cara, vai ter algum momento em que o povo não vai aguentar mais. Mas assim, cara, eu não sei, porque, por exemplo, para quem ainda não tem a contextualização, aqui no Rio de Janeiro liberaram tudo sem máscara, né? Você pode fazer tudo sem máscara e ir pros lugares. E mesmo assim, cara, nos lugares em que eu vou, a maioria das pessoas ainda está de máscara, sabe? Sério? Sim, no shopping, na igreja, em todos os lugares. E, inclusive, por exemplo, alguns lugares podem meio que pedir que você use máscara ainda. Tipo, vamos supor, um prédio comercial, aí tem um médico dentro. No escritório desse médico, né? No consultório, você. Pode ser que o médico queira que você só entre usando máscara. E tem isso, hoje eu fui no oftalmologista e tinha que ter máscara, mesmo tendo a lei que não podia ter máscara, sabe? Então, Uhum. cara, quer dizer, não que não podia, né? Mas que não era obrigatório, mas parece que tinha um decreto lá que os lugares meio que obrigavam, né? Poderiam obrigar as pessoas em determinadas circunstâncias. Então, cara, eu fico pensando, as pessoas não ligam mais para a própria liberdade, sabe? Cada vez É, elas ligam é. mais para um suposto bem-estar, né? Que nem bem-estar é, e cada vez Uhum. mais abdicam da liberdade. E, cara, você voltando aqui para o conflito Rússia e Ucrânia, né? Pô, a Rússia, ela invade a Ucrânia sob o pretexto de defender a liberdade dos ucranianos, Aham, das pessoas, entendeu? aham. Então, tipo assim, eu taco bomba na tua cabeça, eu mato criança, mato mulher, mato inocentes, mas eu tô te defendendo,
entendeu? Aham. É tipo uma milícia mesmo. É tipo isso, cara. É. Então, hoje em dia, né, com uma máscara de bondade, se faz qualquer coisa, né, até uma guerra, entendeu? É isso aí. Inclusive, a gente vê isso aqui no Ocidente, não, pelo menos no Brasil, não com guerra, mas com restrições graves, né? Como a gente vê em relação a tudo isso, né? De pandemia. Eu acho que, assim, nessa altura do campeonato, assim, beleza, a gente sabe que tem vírus, que tem algumas medidas que a gente pode fazer, mas, cara, muito governador, muito prefeito abusou da autoridade e tá aí queimado hoje em dia, né? Não É. consegue, não vai conseguir nem um cargo de vereador em Axingonhonha, né? Então, assim, é isso, né, cara? Assim, por um lado, eu vejo uma galera meio que acordando, né? Até no carnaval aqui no Rio, que a galera do Fique em Casa saiu adoidado, né? E ficou, não, porque o pobre também pode ir pro carnaval. Pô, tá bom, mas não podia, sei lá, não podia ir pra igreja, não podia ir pra academia, mas pro carnaval pode, né? Então, Não, pra igreja é, não pode de jeito nenhum. pois é. Acho a pior coisa que se pode fazer hoje em dia. Pois é, isso aí, cara. Então a gente vê que existe, até mesmo nas, digamos assim, nos detalhes, né? Dessas proibições, a gente vê que existe uma pegada ideológica, sabe? Existe Uhum. uma pegada ideológica. E acho que assim, aqui no Rio, cara, só liberaram mesmo a máscara agora porque viram que, pô, não deu pra conter ninguém no carnaval e vai ficar mal pra mim. Eu continuar falando isso quando teve maior carnavalzão em todos os lugares do Rio, né? Enfim, Uhum. cara, Uhum. é fogo. A gente talvez até esteja indo pra um outro tema, mas, cara, é complicado, né? É complicado. É. Mas é isso, vocês têm mais algum comentário aí a fazer? Alguma coisa importante? Não, acho que já foi tudo, né, aqui. Acho que foi tudo. Já falei pra caraca, deixei essa parte agora pra vocês. Boa, boa. Galera, eu não sei se no meu blog tem algum texto de história. O único que eu consigo lembrar agora é a resenha do livro Os Japoneses, do João. Então, se eu não tiver nenhum material agora assim mais relacionado com esse assunto, eu vou botar essa resenha do livro Os Japoneses. E assim, pra você mesmo, se puder me dar uma moral, clicar ali, nem que seja pra dar uma visualização. E claro, né, se você chegou aqui, dá aquele curtir, comenta se você estiver no YouTube. Eu sempre respondo todos os comentários, né, porque eu recebo tão poucos, então eu fico feliz, né, quando alguém comenta. Então, galera, vamos interagir aí, vamos conversar. Eu acho que assim, o pessoal que ouve esse podcast, inclusive, especialmente, né, quem ouve até o final, mesmo se discordar, vai conseguir trocar uma ideia boa sobre o assunto. Então, estou esperando vocês ali no YouTube, no blog mesmo, na seção dos comentários, para a gente conversar. Valeu, galera. Até o próximo episódio. A gente vai se falando. Tchau, até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Pera aí.